Vamos começar então? Rodando. Bora, bora. Então tá. Então, quero agradecer a presença de todos, né? Como eu estava dizendo, a agenda hoje em dia é muito disputada, né? Tá todo mundo fazendo live esse horário. E agradeço mesmo a presença e o interesse pela minha fala. E também agradeço todas as oportunidades aí que o curso tem me dado, né? De refletir sobre clareza de propósito, sobre liderança criativa, né? E a gente está aqui com, na verdade, já estamos com 4 coisas aqui, né? Nós temos 4 ou 5, né? Nós temos o Renacidade, o Plano 2030, Hacktown, Clear Purpose, né? E temos também o plano, esqueci de alguém, o Gustavo Sindivel, do Clear Leucotron, aí. Leucotron, o Sérgio de Maricá, né? E o Gustavo é da Clear Purpose ou é de outra, é da Clear Purpose? Ok. Estamos com vários grupos aqui. Não dá para dizer que ele não é, porque ele é bastante. Ah, Mas a gente vai colaborar como 2 profissionais autônomos nesse projeto. Certo. E quando vocês vierem em Santa Rita, não deixe de nos visitar lá, conhecer o laboratório nosso de pesquisa. Eu posso mostrar o Inatel também para você. Ô, Alberto, eu vou levar eles para conhecer o laboratório do seu irmão também. Do meu irmão, sim. Eu vou levar eles lá. É bom também. Gente, eu vou compartilhar minha tela, então. Qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, tá? Pode ficar à vontade para perguntar. Se der algum problema também, me avise, porque como eu vou embalar aqui, aí depois clica as turbinas, às vezes eu desligo um pouco. Então, vou... Essa versão aqui já tem umas mudanças em relação ao que vocês viram na que eu mandei hoje. Coloquei algumas coisinhas a mais aqui. Ok, então, beleza. Então, transformação completa das cidades, né? Eu vou falar um pouco sobre várias coisas e vou começar por uma primeira parte que tem a ver mais com tecnologia e da onde eu tirei algumas ideias, porque meu chão lá é a tecnologia, é laboratório de pesquisa científica. E depois eu vou passar para uma parte 2 que tem a ver com a transformação mesmo das cidades, e uma parte 3 que já tem a ver com o curso, né, do clareza de propósito e bastante com a renacidade, né? Então essa apresentação ela é a minha visão pessoal, né? Na parte 1 eu vou falar então sobre abundância tecnológica, o que significa isso e por que isso está nos levando a tanta transformação, né? Então, a gente está vivendo hoje um momento de aumentos exponenciais de capacidade, né, em todas as frentes, né? Todas as nossas tecnologias elas têm crescido exponencialmente em termos de capacidade, ou elas fazem mais, né, em menos tempo, por um mesmo preço, né? Então, assim, sempre há uma redução tanto do preço quanto dos intervalos entre os resultados importantes, e elas crescem em termos de presença, né? Isso vale para a computação, isso vale para a comunicação, isso vale para armazenamento, né, de informação. Então, tudo que tem a ver com o avanço, né, da computação e das telecomunicações, a gente tem visto esses aumentos exponenciais. E a primeira pessoa que trabalhou tentando modelar isso foi o Gordon Moore, né, que é um dos fundadores da Intel, com a famosa lei de Moore, né, que prevê esse crescimento no número de transistores em um chip, né? Crescimento dobrando a quantidade de transistores no chip a cada 18 meses, algumas pessoas falam 2 anos, já dobrou 20 vezes. Então, hoje a gente tem uma capacidade computacional enorme comparado ao que se tinha na época dos primeiros computadores digitais. Essa curva aqui mostra o quanto de avanço a gente teve até mesmo antes dos equipamentos digitais, né? A gente tem aqui computadores eletromecânicos, né? Computadores com relés, válvulas, até o aparecimento do transistor, e essa curva, que ela tem uma pequena exponencial subindo aqui, na verdade é uma exponencial dentro da exponencial, tá? Porque o eixo Y é um eixo exponencial. Então, a quantidade de computação aumenta muito, continua valendo a lei de Moore, né? Surgem novas tecnologias, uma delas que eu tive vendo vídeos agora, que eu recomendo vocês olharem, é a chamada computação neuromórfica.
É uma computação cujos chips são inspirados no cérebro humano, né? E eles gastam 1000 vezes menos energia que os chips atuais. Então, só que é uma outra forma de computação. Então, ela é baseada em neurônios, né? E não se roda um programa de computador igual a um programa que se roda no seu PC. Mas você pode rodar uma rede neural, uma inteligência artificial nesse computador. Então, já se fala em computação híbrida, né? Onde uma parte do computador vai ser tradicional, von Neumann, seguindo as arquiteturas dos computadores que estão na mesa de vocês agora, tanto celular quanto esse computador que vocês estão laptop, né? E a outra parte da máquina vai ser neuromórfica, então vai rodar redes neurais com muitos neurônios em hardware, tá? Com um gasto de energia que é 1/1000 do computador tradicional, né? Então a gente vai ter essa computação híbrida e a partir daí explode em termos de capacidade do que dá para fazer, né? Continua essa explosão de capacidade. Nada a ver com computação quântica, não, né? Não, a computação neuromórfica é diferente da computação quântica. A computação quântica, ela utiliza princípios da mecânica quântica para resolver problemas de encontrar um mínimo de função, né? Então, o que acontece no computador quântico é que você carrega um problema na forma do estado da matéria e quando você inicia a computação, naturalmente a matéria tende a um estado de menos energia, que é a solução do problema. Aí você só lê a resposta, né? Então você consegue encontrar o mínimo de uma função, qual que é a função que otimiza, qual que é os valores que otimizam uma função, em alguns milissegundos, até às vezes menos que isso, tá? Para resolver problemas de minimização. Então, de certa forma, tem a ver com inteligência artificial, porque muito de inteligência artificial é resolver problemas de minimização, de gasto mínimo, né, de recursos e coisa assim. Então, tem a ver, mas a computação neuromórfica não é a computação quântica, é outra coisa, tá? O que acontece com esses avanços, então, de capacidade? A gente tem mais conectividade, a gente tem computação ubíqua, que é computação em todo lugar, né? Existe uma outra observação desses avanços exponenciais, que é, à medida que as tecnologias evoluem, elas reduzem em escala física, né? Elas se tornam cada vez menores. Então, ainda estamos muito longe de usar as menores escalas da matéria e à medida que a computação, as tecnologias evoluem, elas passam a usar escalas menores da matéria e vão se tornando invisíveis a olho nu, né? Como a fibra óptica, por exemplo, você tem núcleo de fibra, tem os próprios chips, né? Lá dentro as coisas são muito pequenas, na ordem de alguns nanômetros, micrômetros. Então, quando a tecnologia evolui, ela passa a usar ordem de grandeza menor da matéria, né? Então, no futuro, se diz que as nossas tecnologias vão desaparecendo, né? E a computação vai se tornando ubíqua, de baixo custo e onipresente. Com esse advento de tanta tecnologia, a gente tem maior interatividade, né? Então, as pessoas estão interagindo mais, agora com a pandemia nem se fala, né? Como a gente está experimentando isso. A integração entre o físico e o virtual acontece porque você passa a monitorar tudo que é físico, você tem computação, né, disponível, você tem conexão disponível para monitorar o que é físico, o que é visível, né? O físico é o visível, é o mundo natural, né? Aquilo que a gente enxerga pela janela quando a gente olha para fora. E o virtual são os programas de computador. Então, esse aumento das capacidades de computação exponenciais, né, seguindo essa lei de Moore, elas levam uma integração maior entre o físico e o virtual. E isso tem muito a ver com a chamada internet das coisas, né, que é conectar todas as coisas à internet, né? Então, você cria uma ponte entre o físico e o virtual e ela é bidirecional, né? Ela leva informação do mundo físico para o virtual, para os nossos programas de computador, e acontece o contrário também, né? Do virtual vem para o físico de volta, alterando a realidade, né? Então, isso está aumentando muito a quantidade de dispositivos, né? Embora a lei de Moore ela prevê aí o aumento da capacidade dos computadores, acontece também que tudo que leva à computação segue a mesma lei, né? E aí o Raymond Kurzweil ele fez uma outra lei que generaliza a lei de Moore, que eu acabei tirando o slide aqui por causa do tempo, que é a lei dos retornos acelerados, né? Então essa outra lei diz que isso não é só com os transistores nos chips, é para qualquer tecnologia humana, né? Qualquer tecnologia humana sofre esse efeito, né, de se tornar
menor e se tornar mais capaz, né? Dobrar de capacidade a cada 2 anos, a cada 18 meses. E o que a gente pode esperar no futuro é que sempre vão haver novas técnicas projetadas com o melhor das técnicas atuais, né? Sempre a nova geração de técnicas é feita com o melhor da geração anterior. Nunca você vai fazer uma nova tecnologia com o pior da anterior, né? Por isso que a gente tem avanço exponencial. Sempre a nova versão é melhor do que a anterior, traz ganhos, né, de maior capacidade de resolver problemas, de entregar resultados em menor tempo. E a lei dos retornos acelerados é porque você tem cada vez mais retornos importantes em menos tempo, tá? E esses avanços também tornam, né, o papel do software muito importante, porque à medida que você tem mais computação, você começa a usar esse software como serviços, né, como plataforma de serviços digitais. E aí existe esse fenômeno que tem essa palavrinha um pouco estranha, servitização, né? Significa tudo como um serviço, né? Qualquer coisa passa a ser um programa de computador que faz, né? Então a gente passa a ter um ecossistema de programa muito forte para resolver problemas, e isso já está refletindo na economia do intangível, né? Hoje a gente já vê que o intangível, aquilo que é no virtual, chega a valer mais do que aquilo que é visível, como, por exemplo, o Google, a Apple, né, as grandes empresas de software, Facebook. Essas empresas têm um valor, né, daquilo que elas fornecem como solução maior do que aquilo que elas têm como físico, né? Isso, então, um dos resultados desse aumento da capacidade computacional é que se torna possível resolver problemas com programa de computador para tudo, e isso cria mais abundância no mundo virtual e fomenta a economia do intangível, economia criativa, economia do intangível. O espelhamento do físico, programas de computador que representam o físico, né? Então isso está acontecendo, já acontece agora com a internet das coisas. Você tem um programa que representa um sensor, né, que mede uma temperatura de uma sala. Você tem um programa que representa um implante que monitora um nível de insulina, por exemplo, numa pessoa, né? Então, o que a gente imagina é que nos próximos anos, dobrando a cada 2 anos, né, com a tirada de coisas conectadas, a gente vai ter um exército de programas de computador, um enxame de programas de computador, que vão representar tudo que existe no mundo físico, né? Espelhando essas coisas do físico no virtual. E aí vai dar origem a novas realidades, né? A gente passa a ter novas realidades, de todo tipo de realidade, né? Então, realidade só virtual, realidade misturada, né, mista, com coisas do físico e do virtual, né? Realidade aumentada, né, que também é falado. E aí você tem o reverso, que a partir desses programas que espelham o físico, você controla as coisas do mundo físico, né? Que chama, eu não coloquei nessa listinha aqui, mas chama programabilidade do físico, né? Todo físico se torna programável porque todo ele é espelhado por programa de computador, né? Então isso cria um conjunto de novas realidades, né? Para a realidade física, a gente passa a ter várias realidades virtuais, né? Bom, consequência desse processo de evolução tecnológica. Todos os modelos estabelecidos são desafiados, né? A gente tem um repensar profundo dos modelos existentes, porque tudo que era feito de um jeito passa a ser questionado, né? Porque existem novas possibilidades agora. Eu posso conectar numa rede, eu posso usar essa computação abundante, eu posso representar o que está no mundo físico no virtual, eu posso usar o virtual para modificar o físico. Então, peraí, por que eu vou continuar fazendo o negócio de transporte público do mesmo jeito? Então, aí surge o uso do smartphone, né, para você contratar um serviço de transporte. Então, você usa o Uber, né? Para que eu preciso ir numa imobiliária para alugar um imóvel? Eu posso usar um aplicativo para alugar um imóvel. Então, a gente começa a utilizar a abundância de tecnologia para repensar modelos. E isso leva à inovação disruptiva, né? Várias inovações incrementais, mas também muita inovação disruptiva que os hackers, né, o pessoal que enxerga, né, e hackeia esses modelos existentes usando a abundância, eles criam esses novos modelos que exploram essa abundância, gerando valor de outra forma, criando facilidades de outra forma. Então, com esse avanço cada vez mais rápido, né, exponencial, né,
que a gente está experimentando hoje, o tempo de vida dos modelos é cada vez menor. Tá? O tempo de vida dos modelos de negócio, dos modelos, qualquer modelo de organizacional, de negócio, até mesmo retorno do investimento passa a ser um problema, porque você está tentando obter retorno do investimento de uma coisa que você acabou de fazer, mas já tem a próxima geração vindo. Né? E essa inovação, ela é fractal, né? Ela é autossimilar. A inovação que acontece agora já está sendo hackeada por outros hackers e já está se criando a nova geração, né? E aí, esse cara que está criando a nova geração já está hackeando, já tem outro cara hackeando ele e criando mais uma geração, sempre melhor que a anterior. Então, a gente tem um fenômeno de autossimilaridade no processo de hackear e criar novas gerações, né? Que a gente tem chamado isso, eu e o professor Estevão do Inatel, nós chamamos isso de disrupção fractal. A gente até criou um termo, escrevemos um artigo que não foi publicado ainda sobre isso. Onde isso pode nos levar? Bom, se a gente continuar melhorando nossas ferramentas, né, num ritmo exponencial, catalisando recursos nas melhores técnicas, sempre investindo mais naquilo que está dando certo, né, criando as novas gerações cada vez mais rápido, o que vai acontecer é que as nossas tecnologias vão cada vez ter mais potência, né, cada vez mais capacidade de fazer transformação, e isso vai continuar acelerando até um momento que é chamado de singularidade tecnológica, né? Esse momento aonde as nossas tecnologias atingem uma explosão, né, de capacidade, uma explosão de avanço, aonde elas passam a avançar em questões de horas e não de anos, e em potência também, né? E esse momento da singularidade eu costumo definir como sendo um momento em que as nossas tecnologias passam a avançar por conta própria, né? Elas não necessariamente vão precisar mais da nossa interferência. A gente vai criar novas gerações que são autônomas, né? E vão se melhorar sozinhas, porque a gente vai ser muito lento para dar conta das melhorias, para manter esse processo de evolução exponencial funcionando, né? Tem uma outra questão que poderia explicar isso melhor, que está no livro do Raymond Kurzweil, esse livro que está aí, tá? A singularidade está próxima, que ele fala que a própria natureza é assim. A própria natureza evoluiu na Terra. A biologia evoluiu seguindo essas leis de potência, de capacidade exponencial. Então, isso poderia ser um ponto a favor da ideia de que, quer a gente queira ou não, né, as evoluções acontecem sempre num ritmo acelerado e vão acelerando, né? E aí essa singularidade, então, é esse momento em que as nossas ferramentas passam a evoluir por conta própria, né? Raymond Kurzweil define como a era na qual nossa inteligência se tornará cada vez mais não biológica. Então a gente passaria a convergir com a máquina, né? Passamos a ter uma convergência com as nossas próprias tecnologias. As nossas tecnologias hoje, não sei se algum de vocês tem algum implante aí que está me ouvindo, né? Mas as nossas tecnologias ainda não chegaram nos nossos corpos. Elas estão chegando agora com o Neuralink, né? O Elon Musk fez uma demonstração essa semana passada, eu acho, sobre isso, né? Então aqui eu acho que ninguém é ciborgue ainda, né? Então a nossa biologia ainda está pura, ela é virgem em relação à tecnologia. Mas isso não vai continuar assim. Nos próximos anos a gente deve ter essa convergência homem-máquina aumentando em ritmo exponencial, né? Então a gente vai... Minha mãe tem... Oi? Albert, minha mãe tem É mesmo? coclear, já faz acho que uns 15 anos, e ela escuta por conta desse implante. Ela foi 20 anos surda, ela perdeu a audição depois de muito tempo, e ela escuta hoje por conta de uma tecnologia. Isso é fantástico. Eu queria compartilhar isso, porque Claro. Muito, Obrigado. né? Muito na nossa mão, né? E isso já é uma coisa que já está aí, né? Já está usando há bastante tempo, né? Então, a quantidade de implantes ela deve dobrar a cada 2 anos, né? A quantidade de eletrônica vestível que você usa na camiseta também, nas roupas, tá? E os nossos ambientes, eles praticamente não têm tecnologia ainda. Se a gente olhar quantos computadores e quanta coisa eu tenho medindo aqui na minha casa, a gente tem meia dúzia no máximo, de coisas assim, computadores e telas e smartphones, mas qual que é o potencial disso? Trilhões de coisas conectadas, então a gente não tem praticamente nada, né? Também, nesse mesmo livro aqui, eu tenho um capítulo só dedicado ao limite teórico de computação da matéria, tá? Também estamos perto do zero, a gente praticamente não usa a matéria ainda para fazer computação.
o limite teórico de computação da matéria é muitas vezes, mais de 1 milhão de vezes além do que a gente consegue explorar hoje, né? Então, a gente tem, eu não sei se é 1 milhão exatamente, mas não importa, é um número grande de vezes além do que a gente consegue fazer hoje, tá? Então, a gente vai usar essa convergência, esse avanço exponencial, essa abundância, ela vai modificar a questão da inteligência, a questão de como as pessoas se relacionam com a tecnologia, né? E o Kurzweil fala em inteligência trilhões de vezes mais poderosa do que é hoje. Então, a gente pode esperar superinteligências, superconsciências no futuro. Eu coloquei uma definição de inteligência porque eu vou falar de cidade inteligente já aqui na frente. Então, essa é uma definição que eu estou trabalhando já faz um tempo. Junta algumas definições de inteligência, por exemplo, inteligência como sendo a capacidade de prever o futuro, que é uma definição do próprio Raymond Kurzweil. Definição de inteligência como sendo a capacidade de adaptação, que é a definição de Stephen Hawking. E eu defini inteligência com uma frase maior, porque eu queria já colocar algumas coisas aqui que tem a ver com tudo que eu vou dizer depois, né? Então, a inteligência é a capacidade de percepção, perceber, né, aquilo que está acontecendo ao seu redor, né, em si próprio. Criação de abstrações e planos, né? Criação de modelos abstratos da realidade. Isso faz parte da inteligência. Criar abstrações do que está acontecendo ao seu redor e em si próprio. E criar planos, né? Estratégias de ação. Prever o futuro, resolver problemas e adaptar-se, né? Então, essas são algumas das coisas que eu acredito que a inteligência reúne. Processo de melhoria da consciência e da tomada de decisão, né? Então, se a gente fala em ampliação da inteligência milhões de vezes, ou trilhões de vezes, como ele está falando ali, né, e está prevendo isso para 2045, então a gente já estaria chegando num momento que essa curva vai acelerar agora, né? A gente está falando de ampliar essas capacidades e a gente, como a gente começa a convergir com a máquina, nós vamos ampliar nossa capacidade de percepção, nossa capacidade de ampliação de abstrações, de criar planos, de prever o futuro, de resolver problemas, enfim. Tudo tem a ver com essa ampliação da inteligência baseada no uso da tecnologia para isso, né? O transhumanismo, que eu acabei tirando aqui, o transhumanismo é o uso da tecnologia para transcender a biologia, né? Então, a biologia nos coloca uma série de restrições. A gente tem restrição de mobilidade, a gente não pode se mover de um país para outro instantaneamente, né? A gente tem limitações de mobilidade, limitações de todo tipo, né? De vida, a gente tem um período de vida, a gente tem doenças, a gente tem uma série de coisas na biologia. E o transhumanismo é isso, é usar a tecnologia para transcender a biologia, né? Convergir com as máquinas para transcender a biologia. Esse slide aqui eu represento uma ideia que eu tive esses tempos, que a gente não vai ter só humanos e só máquinas, nós vamos ter 50 tons de humanos e máquinas, nós vamos ter desde pessoas que não vão querer fazer nada disso que eu estou falando, até inteligências artificiais que vão surgir por evolução mesmo do processo de criação de inteligência, e vamos ter ciborgues no meio de todo tipo, desde pessoas que vão ficar mais perto das máquinas, até máquinas que vão querer ter coisas de pessoas, a gente já viu isso na ficção científica, e teremos também os neoluditas, que vão ser pessoas que não vão querer ter nada disso, vão querer continuar puros, né, intactos em termos de uso de tecnologia, o mínimo possível, né? Então eu vejo... o quê? Desculpa, professor. O quê? Neoluditas. Neoluditas. Neoluditas são as pessoas que não querem tirar proveito da tecnologia por causa que elas acreditam que isso é um risco, tá? Neoluditas. Por exemplo, o ludismo, né, ele surgiu na Revolução Industrial, né, quando as pessoas lá na Inglaterra destruíam os teares, as primeiras fábricas de tecidos, porque elas viam uma ameaça dos seus empregos. Então, isso já aconteceu antes, né, lá atrás, na primeira Revolução Industrial, né. Então, vão existir luditas, neoluditas. Um exemplo de neoludita foi o Unabomber, né, vocês devem já ter visto falar dele. Unabomber, né? Falam que ele era um neoludita. Então, são pessoas que não vão se isolar e não vão querer ter acesso à tecnologia, não vão querer usar a tecnologia para auto-melhoramento, para prolongar
a vida, né? Uma das coisas que pode acontecer é justamente o fim do envelhecimento, né? Do Albert de Grey, né? Então, aqui é o uso da tecnologia para reverter o envelhecimento humano. Tá? Esse aqui é um livro em português, foi lançado, se não me engano, ano passado, pelo Albert de Grey, que é esse cara que está aí da esquerda, né? Então, assim, o avanço exponencial das tecnologias, à medida que ele se funde com a biologia, você cria uma série de oportunidades de reverter doenças e curar doenças e reverter o envelhecimento, e as pessoas podem até deixar de morrer, né? Isso pode ser tem vários pesquisadores e investidores que se deram conta disso, né? Então, uma das coisas que você já deve ter visto no cinema, né, são pessoas se copiando para dentro de máquinas, né? Isso tem um filme chamado Transcendence que trata disso, né? Pessoas clonando a si próprias em máquinas. Só que quando você copia a sua consciência para uma máquina, você está, na verdade, criando uma cópia sua, não é você biológico, né? E o anti-envelhecimento é para você biológico. Então, muito investimento que estava indo para fazer o brain scan, né, que é copiar o cérebro para a máquina, passou a ser aplicado no anti-envelhecimento. Tá? Então, por que eu falei de tudo isso aqui nessa primeira parte? Porque tudo isso aqui revoluciona de uma forma absurda aquilo que a gente pensa no dia a dia com relação às cidades, com relação às organizações e até a nossa vida, né? Então, tem impactos enormes acontecendo e um gap gigantesco de percepção. Ao meu ver, a maior parte da população ela não tem noção de que as coisas estão avançando nesse ritmo. Muita coisa acontece fora do Brasil também, né? Então, as pessoas não têm noção de o quanto dessas mudanças, desse ritmo está acontecendo, e esse gap de percepção ele cria uma série de problemas, uma série de dificuldades, né? Sendo que aqui nesses cenários existem vários riscos existenciais, né? E existem muitas oportunidades. E a gente precisa reduzir esse gap de percepção, né, para que as pessoas compreendam o que está por vir e elas possam se preparar para esse futuro, né? E até nessa semana passada eu tive estudando um pouco de singularidade e me veio uma ideia à cabeça, né? Tanto a gente tem falado sobre isso no Renacidade também, que é o seguinte, né? Assistindo o vídeo, lembrei agora, foi assistindo um vídeo do Ben Goertzel, que é o cara que criou aquele robô Sofia, né, junto com o outro cara lá na China. Ele falou o seguinte, que a maior parte dos investimentos em inteligência artificial hoje estão indo para coisas que não são o melhor do humano, né? São ou é para guerra, ou é para estratégia de países, ou é para questão de fazer coisas que os humanos não querem fazer. Então está sendo usado muito investimento em inteligência artificial para isso, né? Então, outro motivo de a gente se preocupar em melhorar como ser humano, e aí por isso várias coisas que estão sendo tratadas nesses movimentos de cidade criativa, no próprio curso de clareza de propósito, né, tem a ver com essa melhoria do ser humano. Por quê? Porque se a gente não der o exemplo para essas inteligências artificiais, a gente só ficar colocando elas para fazer coisa ruim, nós vamos ter um exterminador do futuro como resultado. Então, a gente tem que criar redes, né, conectar em rede. Na verdade, as redes já estão aí, né? A gente tem que se conectar em rede, criar ecossistemas que tenham valores positivos, que tenham ética, que tenham justiça e uma série de coisas para que essas inteligências artificiais elas se espelhem nisso e não sejam um exterminador e sim nos ajudem nesse futuro, tá? Então, assim, uma das coisas que eu percebi, né, essa semana foi isso, que a gente precisa ajudar e dar o exemplo, não só para melhorar o ser humano, mas para dar o exemplo para essas inteligências que podem emergir, tá? Obviamente, pelo que eu estou falando aqui até agora, vocês já têm meu ponto de vista. Eu acredito que isso vai acontecer, né? Quando não se sabe, mas uma hora vai acontecer. Então, 3 perguntinhas que eu deixo aqui para passar para a segunda fase e já falei demais, 45 minutos. Vou acelerar aqui. Então, como podemos nos tornar melhores seres humanos, né? Isso é uma pergunta que eu tenho me feito já há um tempo. Por que, né, fazer isso? Óbvio, né? E como a gente pode fazer isso? Como podemos ser mais justos e éticos, né? Como podemos ser mais inclusivos? Essa eu acrescentei hoje, essa pergunta.
porque eu tenho visto que uma das grandes dificuldades é que quando você tenta ser inclusivo, a gente se perde nas organizações, nos movimentos, a gente acaba se perdendo e, inevitavelmente, aparece poda, né? A gente tem um problema de como ser inclusivo. Isso não é fácil, é muito difícil, tá? Movimentos e transformações das cidades. Então, a partir dessa visão de abundância, né, de futuros possíveis, né, das nossas ferramentas e mudando a vida radicalmente, com isso que vai acontecer aí, que pode acontecer, como que a gente está vendo essa abundância, né, e essas coisas chegando nas cidades. E aí o que seria uma cidade inteligente? Então, o primeiro movimento é de cidade inteligente, né? Todo mundo quer ter uma cidade inteligente. O que seria uma cidade inteligente? Ao meu ver, a cidade inteligente ela vem da área técnica, né, da área de tecnologia. É uma proposta, eu mesmo escrevi essa definição aqui, pelo ponto de vista da tecnologia. Tá? O que é uma Smart City? Né? Pelo ponto de vista da tecnologia. Então, a gente tem pessoas hoje dedicadas a criar esse ambiente de tecnologia exponencial para cidades. E aí a ideia é conectar o físico ao virtual, né? Objetivando aumentar o nível de ciência do que acontece em todos os ambientes. Eu escrevi ciência aí, ó, eu não escrevi consciência, tá? Eu escrevi ciência, que significa ter noção do que está acontecendo, não quer dizer que tenha consciência. Tá? Então a gente está criando uma gigantesca ponte entre o físico e o virtual para ter ciência do que acontece no físico, né? Em todos os ambientes e com os cidadãos, e isso usando randomização para não revelar, não expor a privacidade das pessoas, né? Oferecendo tudo como serviços, analisando dados para determinar tendências. Então, o que a gente vai fazer com todos esses dados, né? Com toda essa informação que a gente coleta do físico e das pessoas? A gente vai criar um mercado de dados, um mercado de serviços, e ali nós vamos determinar tendências do que está acontecendo, e a partir dessas tendências, então, usando a definição de inteligência, a gente vai prever o futuro, a gente vai se adaptar, né? A gente vai criar planos, né, de melhorias, a gente vai implementar isso, revertendo para o mundo físico, tá? De volta. Tá? Então, aí volta para o mundo físico, volta para os cidadãos. Né? E para que fazer isso tudo? Né? Para melhorar a qualidade de vida, para tornar as cidades mais sustentáveis, para reduzir a poluição, para tornar as cidades mais seguras, enfim. Do ponto de vista de tecnologia, né? Essa é a definição de cidade inteligente. Aí, assistindo aí a partir do Cidade Criativa, Cidade Feliz, descobri a palestra da Lala Dasenheim, né, que ela fala sobre fluxonomia 4D, e ela propõe 4 economias nesse processo recursivo, né, um processo que é cíclico, né, que uma coisa vai alimentando a outra e faz a roda girar. Né? Então, você tem a economia criativa, que dá origem à cidade criativa, a economia do conhecimento, né, a semente cultural, a economia do conhecimento, né, de criar novos modelos, de usar a abundância para gerar novos produtos, né, novos serviços. Então, é uma economia baseada no conhecimento, no intangível, né, que ela revoluciona a partir da abundância. Né? E aí, a partir da economia criativa, você tem a cidade criativa. Né? Depois você tem o ambiente, né, a infraestrutura, e aí você tem um efeito interessante da abundância tecnológica, que é o compartilhamento do físico. Você não precisa mais ter um carro para se deslocar, você pode usar um carro que você contrata na hora, né, usando Uber. Você não precisa ter mais um apartamento, você contrata o apartamento na hora. E assim a gente está vendo um compartilhamento do físico, né, acontecendo. E também a gente tem aí uma outra coisa que é esse desacoplamento entre o físico e o virtual. Né? A gente está permitindo que as pessoas usem... Agora fugiu a linha do que eu estava falando, acabei esquecendo. Mas então aí a gente tem a cidade sustentável, cidade de recursos compartilhados, né? A partir dessa questão do desacoplamento entre a posse e o uso, né? Que eu estava dizendo. Tá? Economia colaborativa, então todo mundo conectado, né? Então a gente passa a resolver problemas juntos, a gente passa a usar a internet para colaborar, né? Gerir, né? Fazer cogestão, né?
coliderar e criar coletivos, e a gente tem então a cidade colaborativa. E novas moedas, né, como o exemplo de Baricato, que o Sérgio trouxe aí pelo Renacidade, né, Mombuca, né, a gente tem novas moedas, novas possibilidades de prosperar. Tá? E aí a gente tem a cidade próspera. Tá? Essas caixinhas fui eu que coloquei. Tá? Cidade colaborativa, criativa, próspera, sustentável, compartilhada. Então, à medida que você tem o fluxo, a fluxonomia 4D, né, que você gira isso aí, uma coisa alimenta a outra, né, você passa a ter 4 cidades desejáveis aqui. Né? Uma cidade que as pessoas colaborem, uma cidade que as pessoas criem novos negócios baseado em conhecimento, em intangível, uma cidade sustentável, uma cidade que compartilhe recursos, uma cidade próspera, né? E tem a cidade criativa, a cidade feliz, né? Então, aqui em Santa Rita, já sabemos, né, o motivo do treinamento do curso do Sebrae e tudo, cidade criativa, cidade feliz, movimento colaborativo. Então, tem a ver com a economia colaborativa, que eu estava dizendo, melhoria da qualidade de vida, conexão de valores e potencialidades humanas, econômicas e culturais. Né? Então, envolve a cultura também. Que a gente já sabe que, para que as pessoas reduzam esse gap e elas melhorem, a gente tem que trabalhar com a cultura. Né? Para que elas possam serem melhores seres humanos, né? Não só, e a gente possa sair do modelo industrial, né? E partir para os novos modelos. Né? Se a gente ficar, como diz a Lígia Zottini, né? Se a gente ficar com o melhor das tecnologias e o pior do humano, a gente cai para o caos. Né? Então, a gente precisa melhorar o humano agora, precisamos resgatar a humanidade. Né? Como muitos falam, isso também é uma das coisas que eu já ouvi falar no Cidade Criativa, Cidade Feliz. Bom, aí vem esse cara aqui chamado Bob Deutsch, que eu conheci no TEDx Inatel e também no Hacktown, e ele fala da transversalidade E. Que ele diz o seguinte: o mundo hoje é muito complexo para você fazer o gol, uma coisa ou outra. Né? O mundo é muito complexo, não dá para fazer só uma coisa ou outra. Né? Eu vou fazer só inteligente, mas não vou fazer humana. Eu vou fazer só criativa, mas não vou fazer sustentável. E aí, usando essa transversalidade E do Bob Deutsch, a gente tem que fazer, então, uma cidade que integre tudo isso. Que ela seja inteligente, que ela seja humana, que ela seja criativa, que ela seja sustentável, colaborativa, próspera, rústica, ética. E o resultado disso, sim, vai ser uma cidade feliz na sua potencialidade máxima, porque a gente não está deixando nada de fora. Né? A gente está sendo inclusivo aqui. Está incluindo tudo que a gente consegue enxergar. Né? Faltou aqui também a cidade espiritual, né? Que eu acabei esquecendo. Tá vendo? Cada vez eu lembro de uma coisa que poderia estar aqui nessa lista. Então, a espiritualidade também. Né? E tudo isso somado, tudo isso fazendo o E, né? A gente então cria essa cidade feliz. Bom, terceira parte e última. Como que a gente junta, então, tecnologia, metodologia para criar, né, futuros sustentáveis, futuros positivos, e a gente possa conviver de forma pacífica consciências de todo tipo, né? Imaginando que a gente vai ter novas consciências emergindo com esse investimento, com essa disrupção da singularidade tecnológica. Então, se isso acontecer, uma hora vai acontecer, né? Já existe trabalhos que falam que a questão é só quando, mas não se sabe quando vai acontecer, mas que vai. Né? Então, a gente não pode deixar de ser inclusivo com essas novas consciências. Então, a parte 3 tem a ver como é que a gente usa o melhor da tecnologia, das metodologias, para criar esses futuros sustentáveis desejáveis. Aí, tem a ver com o início do Renacidade, né? E algumas coisas que eu acho que tem a ver aqui com a inovação. Que se a gente for fazer mais do mesmo, não vai dar certo, né, pessoal? Fazer mais do mesmo para esse desafio aqui, mais do mesmo, acho que não vai rolar. Então, a gente tem que ser criativo, nós temos que ser inovadores, disruptivos. E aí vem o Oswaldo Oliveira e diz o seguinte: o inovador é um traidor da traição. Né? Então, a gente já sabe que se você for a fundo na mudança, você está rompendo com os laços de preservação. Né? Dos laços de preservação só vem a manutenção. Então, como que a gente consegue, de fato, mudar, de fato, inovar com tantos desafios, se a gente está preso a tantas tradições e a tantos laços de preservação? Como é que a gente faz para lidar com isso? Né? É um grande desafio que eu acho que a gente tem que lidar nesse momento.
processo de desobstrução, de ir além, é sofrido, né? A gente está vendo quem se envolve com essas mudanças e se envolve com esses novos modelos e começa a repensar mais a fundo o mundo e como a gente pode atacar esses desafios e expandir nossos horizontes, né? De percepção, de campo de possibilidades, de riqueza da vida, como o Oswaldo comenta. Esse caminho ele é sofrido e ele é visto como traição, muitas vezes, pelo estabelecido. Então, é duplamente desafiador, porque além de você ter percepção, ainda você tem que lidar com essa visão de traidor, né? De querer mudar a realidade numa forma mais profunda. E a abundância, então, é você ter o que você necessita na hora que você necessita, né? Não é propriedade, não é estoque. Então, esse cara, Oswaldo Oliveira, que ao meu ver é um dos caras que desenvolveu muito essa área de redes no Brasil, ele fala que a gente tem que sincronizar. Então, a rede não existe se não existe fluxo. A gente tem que estar constantemente interagindo. Então, acrescenta mais um desafio. Como é que eu consigo entregar resultados se eu tenho que interagir o tempo todo, né? Eu vou me dedicar a interagir o tempo todo, a sincronizar, ou vou me fechar para fazer o meu trabalho sozinho, né? Então, é muito desafiador hoje, porque parece que se a gente se dedica a explorar a abundância, a gente fica sem tempo para fazer o nosso trabalho sozinho, né? Nosso trabalho de casa, de crescimento introspectivo, né? Então, é mais um desafio que aparece aí. Se não tem fluxo, não há abundância. Para ter fluxo, você tem que estar em interação, né? O tempo todo. E aí, a última coisa do Oswaldo que é importante aqui, tem dezenas de outras, depois vocês podem procurar por ele na internet, vocês vão ver, mas a questão da forma em forma, né? Então, essa é uma outra questão importante que a gente considera nesse processo de transformação completa das cidades. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, é o contrário. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, dar o exemplo, a forma do que a gente propõe ela deve informar, né, claramente quais são os propósitos, quais são os destinos que a gente deseja com esse processo, né? Então, assim, a transformação completa, ela demanda muita transparência, ela demanda clareza, né? Demanda transparência, demanda uma série de valores novos para que a coisa engaje as pessoas. Porque se você fala uma coisa e faz outra, não é mais hora disso. As redes, elas punem esse tipo de coisa, elas não engolem, né? A gente está num mundo mais complexo e então, se você quer engajamento, você tem que ter uma forma que informe o seu propósito claramente. A forma passa a ser muito importante nesse processo. Então, o momento exige novos modelos, tá? Sabemos, a partir dos desafios da abundância, a partir da necessidade de resgatar o lado humano, da busca pela felicidade, que a gente tem demandas que vão exigir novos modelos. Não conseguimos resolver esses problemas com mais do mesmo, tá? O professor Estevão, que eu vou citar ele a segunda vez hoje, devia ter feito um slide aí do Estevão, né? O mesmo, como é que é? Se você tem a mesma caixa, né, você já sabe quais são as entradas e como essa caixa funciona, você não vai ter resultado novo, né? Ou seja, uma caixa que você já conhece só vai dar mais resultado do mesmo. E talvez esse seja o atual cenário da nossa política, né? Muitas vezes a gente espera da política uma coisa diferente, mas o modelo não favorece que saia mais nada dali, a não ser aquilo que a gente já viu, né? Então, Einstein já falava isso, né? Ficar fazendo a mesma coisa achando que vai dar algo diferente não faz sentido, né? A gente tem que buscar modelos novos, co-geridos, co-criados, co-liderados, baseados nas leis sistêmicas. Eu sou um defensor das leis sistêmicas nesse sentido, né? Que elas resgatam a inclusão, elas lidam com o equilíbrio sistêmico, que é o equilíbrio do dar e receber, e valorizam, honram a ordem também do que já aconteceu. Então, a gente precisa de modelos que sejam sistêmicos, polos sociopráticos, com valores de rede, né? Uma listinha: abundantes, inclusivos, inteligentes, convergentes, humanos, éticos, próximos. É o E, de novo, né? O E de tudo isso. Como fazer o E de tudo isso?
Estamos em uma transição do modelo industrial para novos modelos, né? Então, a gente está vivendo agora uma transformação de fato digital e isso vai nos demandando novos modelos o tempo todo, né? Temos a oportunidade de fazer um novo renascimento. A gente, no Renacidade, foi até uma das razões do nome do Renacidade, foi a possibilidade que nós temos hoje, essa oportunidade que nós temos hoje de criar um novo renascimento, como foi lá na Idade Média. Ou seja, nós temos muita coisa na mão para fazer um novo renascimento. Novas consciências podem estar a alguns anos de distância pela lei dos retornos acelerados, precisamos ser inclusivos nesse processo. Mas a percepção da maioria é defasada, cultura e valores estão enraizados nos modelos antigos, né? A gente tem coisa aí no dia a dia medieval ainda, colonial, industrial, né? Então a gente está vendo isso o dia todo, né? Na hora que a gente sai na rua, a gente interage, a gente vê coisa medieval acontecendo. Lideranças medievais, coloniais, industriais. Então a gente precisa de novos modelos já, novos valores, valorização dos valores para poder dar espaço de transformação. Mindsets ultrapassados, né? Muito defasados para o desafio do ritmo do avanço exponencial, né? Tem um gap de mindset que eu já tinha comentado. Santa Rita tem o potencial de fazer transformação completa, mas ela sofre de incapacidade de coordenação dos atores. Então a gente não temos coordenação, as redes são desconectadas, né? O engajamento não acontece muitas vezes, por vários motivos. Mudança de cultura é um problema, a gente tem que mudar muitos mindsets. Modelos ultrapassados, falta de sincronismo com a novidade global, muita gente não percebe o que está vindo, né? Pandemia é só o primeiro desafio. A gente teve pandemia esse ano, né? Mas imagina como que seria a realidade nossa se a gente tivesse 50% de pessoas desempregadas e 20% de pessoas que vão viver 200 anos, 300 anos. Né? Como é que isso vai acontecer? Né? Só os poderosos, né? Então, tem essa questão de quem vai ter acesso às Exatamente. tecnologias de anti-envelhecimento e de medicina regenerativa, né? Como é que vai ser o acesso a isso e os impactos de você ter mais pessoas no planeta, porque as pessoas vão simplesmente deixando de morrer, né? Eu tenho um amigo que estuda a questão de engenharia genética e de toda essa parte da transformação ligado à genética. Eu perdi o nome agora, mas um termo específico, mas ele contava que nos Estados Unidos, eu acho que eu compartilhei um mapa com vocês. Se você quiser, eu compartilho de novo. Eu tenho um mapa que mostra a indústria do fim da morte, né, da Califórnia, Sim, a quantidade de companhias que já estão né? funcionando. E cara conta que, por exemplo, a Barbra Streisand mandou fazer um clone do cachorro dela, atual, na Coreia. E para isso ela pagou $150 mil, ou seja, ela tem o cachorro dela novo, de novo. Essa indústria nesse momento, essas empresas nesse momento estão muito mais voltadas para o mundo do pet, porque no pet você aceita fazer coisas. Você diz o seguinte: para o meu cachorro, eu adoro cachorro, perdi um cachorro. Daqui uns dias fazem 2 anos e lembro dele todos os dias. Eu pagaria, não são $150 mil, né? Mas qualquer um de nós fala, eu queria estender essa vida, que é 13 anos, né? Um cachorro grande, uma vida média de 13 anos. E eu pagaria para estender essa vida para 25 anos, para dobrar ela, né? Porque eu queria ele junto comigo mais tempo, né? Então acho que esse debate dos impactos da medicina regenerativa, eles são muito desprezados. No momento tem pouquíssima gente discutindo esses impactos, eles são muito fortes, né? A palestra do Courtney no Hackathon foi isso, né? A realidade humana aumentada, né? E aí ele cita o transcendência, inclusive, na palestra. O que a gente vai fazer vivendo 200 anos? Como é que a gente vai passar a olhar aqueles que não vão viver 200 anos?
Sim, Os que não podem comprar, né? sim. Tudo isso, toda essa abundância aí vai impactando nesses processos tecnológicos e aí vai impactando cultura, vai impactando organizações, vai impactar os modelos estabelecidos, né? Ao mesmo tempo, aqui na cidade, a gente percebe esse comichão de integrar agentes, né? A gente já está vendo movimentos de integração e transformação cultural, que a própria Cidade Criativa e o Hacktown já fazem isso. Agora o 2030 e o Renacidade também vem com o propósito de transformar culturas, né? Inovar, reinventar-se através da coordenação de atores, né? Então, ao meu ver, a gente precisa de maior integração dos agentes de transformação, principalmente fomentada pelos atores sintonizados nos novos modelos e culturas. Então, aqueles agentes de transformação que enxergam o gap, né, que eles têm essa percepção, que eles estão dispostos a se engajar, eles têm que fazer a roda girar, né? Aí o Carlos Nogueira fez um update da Uau, nossa até arrepiei hélice. agora. Já estou usando aqui, Carlos. Já tá vindo 4.0 já. Então, essa aqui já tem vários ambientes, né? Então, a gente já tem várias PAs com o setor público, privado, a universidade e os agentes de transformação, que são as pessoas que, de fato, engajam na mudança no primeiro momento, né? Os cidadãos, os voluntários, que também são cidadãos, mas que se engajam por voluntariado, a tecnologia, né? E o meio ambiente. Então, a gente tentou ser o mais inclusivo possível nesse movimento na cidade, que é um movimento que surgiu com essa percepção, com esses valores, né? Então a oportunidade está aí. Acessar, interligar e girar hélices de redes é algo importante que nós vamos ter que fazer, né? As redes já estão aí, a gente tem que acessar, interligar e girar. Precisamos dos valores de rede predominante, né? Ou seja, a gente tem que ter os valores de rede como sendo nossos nortes, né? De leis sistêmicas, transparência, empatia, ética, melhorar com o nível de consciência, justiça, faltou na listinha aqui. O início da transformação completa pela abundância, né, de tecnologia, metodologia, arte, ciência, cultura, espiritualismo. Então, a transformação completa da cidade é isso, gente. É quando a gente junta tudo isso e mais um pouco fazendo o E para fazer a hélice girar, tá? Em resumo, em poucas palavras, é isso. Aí nós temos ideias de adotar novos estilos de governança, porque a forma informa. Então, se você fala que quer fazer tudo isso, mas você vai usar um modelo de organização industrial, né, um modelo de coletivo ultrapassado, um modelo não dá, né? Então a gente precisa ter modelos que reflitam a organização como ela deve, os valores, né, que a gente prega devem ser refletidos na própria organização. Podemos provar o conceito de ouro, cidade abundante que cura. Essa é uma ideia que reúne algumas coisas que a gente viu aí em uma série de vídeos, né, de encontros do Renacidade, né? A holocidade é uma cidade que adota a holocracia, né? Novas formas de organização, e a gente pode ter a casa, a holocasa, né? Como já existe lá no Rio de Janeiro o projeto Holocasa, a gente pode ter a holobairro, a holocidade, né? Abundante, porque ela tira proveito da abundância. E por que ela cura? Porque todos nós temos marcas, né? A gente tem marcas, traumas dos modelos anteriores, medievais, industriais, coloniais. Então hoje a gente precisa criar nossas próprias organizações das nossas cidades poderiam nos ajudar a nos curar desses traumas e nos tornarmos pessoas mais felizes. Professor, só uma coisa que eu acho que é bacana é falar um pouquinho sobre o conceito de holocracia rapidamente, o que significa. Só vou colocar todo mundo na mesma página. Tem aqui na frente, tá? Vou passar aqui. Show. Beleza, desculpa. Sem problema. Valores de rede e soft economy. Quantos valores de rede e soft economy não prevalecer? Economia mais leve, né? E leva em conta o ser humano, a sustentabilidade. Isso não prevalecer nas redes e nas nossas organizações e na nossa cidade, a gente vai viver a mesquinhez e escassez do modelo tradicional. Então, essa é uma outra coisa que eu tenho observado. Se você decide não fazer a mudança, você decide não partir para os novos modelos, você vai cada vez experimentar mais escassez. Porque o físico, ele tá limitado, e a abundância está no virtual, está na rede, está no exponencial, né? No intangível. E, então, assim,
Se você não faz a transformação, você só vê mesquinhez e escassez acontecendo. Não tem oportunidade aparecendo. Enquanto que no abundante você não dá conta das oportunidades que aparecem. A holacracia, Marcos, é a junção de duas palavras. O Ivan definiu muito bem aí na apresentação dele que ele fez no Renacidade, né? O Ivan é o mesmo cara do livro lá que o professor mostrou lá na frente. Ola é finalidade, propósito, meta. Então, qual é o objetivo de existir, a razão de existir, né? E a cracia é como é o exercício do poder, né? Então, a holacracia é como que nós vamos distribuir poder para o nosso propósito, né? E aí, se a gente faz isso de uma forma democrática, ou socioprática, né? A gente está trabalhando de uma forma mais rica, mais sistêmica, e que é o que eu acredito que deve ser feito quando você preza a felicidade no final, preza a sustentabilidade, a prosperidade, enfim. Outra coisa que o Ivan resumiu bem, o que precisa para tudo isso acontecer? Novos renascentistas engajados, ou seja, pessoas que acreditem nesses novos modelos e eles se engajem por propósito, né? Um propósito organizacional bem definido, uma infraestrutura mínima que vai explorar a abundância e fazer as coisas acontecer. E essa última parte é a mais difícil, ao meu ver, que é a coisa rolar mesmo, rodar mesmo, porque quando a gente está muito preso, nossos mindsets ainda estão muito presos ao modelo industrial, a gente vai ter o dual sempre acontecendo, a gente vai ter sempre momentos de recaída aos modelos velhos, isso é normal, tá? A gente vai começar a fazer uma coisa, de repente aparece um viés de um modelo antigo e a gente tem que se cuidar e se policiar junto para superar. Aqui é um slide do Renacidade, né, das coisas que a gente fez. O Renacidade fez um ano ontem, né? Nosso propósito, trabalhado na rede, oportunizar a ampliação do nível de consciência, o renascimento das cidades por meio do equilíbrio sistêmico e da ética, a fim de gerar felicidade com sustentabilidade e prosperidade. Então, alguns de vocês aí participaram da criação desse propósito. Carlos, eu lembro, não sei se o Sérgio estava no dia, Valéria Queiroz estava, então vários do Renacidade estavam na criação desse propósito, que é fazer a transformação através da ampliação do nível de consciência, né? Fazer o renascimento por meio desse equilíbrio da ética e gerar felicidade, prosperidade e sustentabilidade. Então, é um resumão do que a gente está vendo que a gente quer, né? Que é a constante mutação. Né? Eu não estava não, mas achei ele bonitinho. Beleza. Gente, eu falei pelo menos 20 minutos a mais do que eu queria, mas peço desculpas por ter falado tanto, porque acabei extrapolando aqui. Gente, abra aí para perguntas. Está com vocês a palavra aí. O professor, estava com saudade de aula sua. Super bacana. Eu ia ficar meia hora, eu fiquei 1 hora. Bem legal mesmo, bacana. Só parabenizar aí, viu? Eu não vou conseguir ficar mais porque meu outro compromisso acabou de começar, mas eu agradeço aí a oportunidade e um abraço a todo mundo aí, viu? Beleza. Prazer, Um abraço. Gus aí que eu não conhecia. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Sincroniza na sequência. Amanhã, hein? Alberto, Valeu. acho que eu e o Gustavo, a gente está com uma pergunta aqui que não quer calar. Não sei, Gus, se você pode me dar um suporte aqui na pergunta. Quando se fala de abundância e desses novos modelos, e esses novos modelos convergindo para felicidade, como na prática, quais são as práticas ou quais são as vertentes que estão ligadas a isso? Como é que isso vai sustentar a felicidade? Porque eu deduzi que o cumprimento de algumas coisas leva à felicidade, mas não necessariamente. A gente queria questionar isso, né? Então, como que vocês estão olhando? E eu não sei se você pode me dar um suporte aqui na pergunta, Gu. Eu acho que ficou muito claro quais são algumas diretrizes que encaminham os instrumentos novos e radicalmente novos que estão aparecendo e emergindo e quase a gente não consegue controlá-los, né? E fica até uma sensação de
caos mesmo, né? Assim, de falta de controle. Sim. Só que durante a sua fala, existem alguns aspectos que parece que retomam o foco mesmo, né? As intenções da emergência dessas novas tecnologias e desses novos instrumentos. Para chegar na felicidade. Só que ainda fica um pouco, não fica tão claro, eu acho, aonde isso pode dar, né? E como fazer com que dê no lugar esperado. E aí tem um propósito, mas talvez, eu não sei, eu acho que a dúvida paira nesse lugar, assim, Ju, até... Eu acho que você de novo. o que a gente ficou comentando aqui durante a tua apresentação é qual é o link prático entre a abundância e todas essas possibilidades que claramente estão sendo construídas, novos modelos, etc., e a felicidade. Como é na prática? O que acontece? A abundância não é garantia de felicidade. A abundância tecnológica é abundância de ferramenta. A abundância de ferramenta não gera felicidade. A abundância de ferramenta pode gerar o extermínio da humanidade, ela pode gerar tanto a utopia quanto a distopia, ela pode gerar as duas coisas. A ferramenta em si ela é neutra, né? Ela é neutra até o ponto que ela começa a se desenvolver por conta própria. Então nós temos um período agora entre hoje e o dia que emergir uma consciência artificial que se auto-melhore, ou até nem precisa ser consciente para isso, desde que ela se auto-melhore, ela pode passar a ser dona de si própria, e aí a gente não tem mais controle sobre nossas ferramentas, percebe? Existe a singularidade, é um momento que a gente não tem mais controle sobre as intenções das nossas ferramentas. A partir dali, nós vamos ter humanos e inteligências que podem ter propósitos diferentes. Então, é uma questão. Nós temos um período curto de tempo, certo? Um período curto de tempo entre hoje e o dia que isso acontecer, que pode ser em 2045, ou pode ser 2100, ou pode ser 2200. Eu diria que qualquer uma dessas datas é curta pela lentidão que o ser humano se aprimora e faz com que a gente tenha os valores humanos e tudo sendo resgatados. Então, assim, a gente tem um período curto para sanar esse gap. Tá? Então, a abundância não quer dizer que vai resultar em nenhuma coisa nem outra. Pode resultar em cenários híbridos, pode não resultar em mais felicidade. O que eu enxergo que se a gente fizer abundância e leis sistêmicas, e ética, e justiça, então a transversalidade é essa. Se a gente incluir essas coisas na fórmula, e a gente tem que ser inclusivo, e é super difícil, porque aí a gente começa a envolver coisas que não são mais tecnologias, são muito pelo contrário, são culturas, são mindsets, são questões filosóficas, né? A gente tem que incluir isso no mesmo saco. Aí, por que eu acho que resulta num resultado de felicidade? Porque aí tem a ver com a filosofia dessas coisas, tá? Por exemplo, as leis sistêmicas do Bert Hellinger. Segundo ele, que é esse filósofo alemão, a razão da felicidade é quando você preserva as três leis sistêmicas. Se você tiver as três leis sendo respeitadas, você tem felicidade. Então, é filosofia da felicidade com esses requisitos que entram junto com a abundância. Essa é eu não sei se... Certamente, tá? Isso é uma arrogância imaginar que não existem outros pontos e outras coisas aí nesse caminho, mas partindo da abundância para chegar na felicidade, eu vejo que a gente tem que incluir essas coisas, fazendo transversalidade e se cuidando para não deixar nada de fora, porque uma coisinha dessa que fica de fora, se sobrar só abundância, por exemplo, não é garantia. Posso, Albert? Claro. Falar também um pouquinho? Vou contar uma historinha assim, do folclore, mas eu até já vi na rede isso, né? Então, isso é uma reunião de chefes de estados, o rei do Butão estava lá nessa reunião e falaram para ele: pô, seu país é tão pobre, né? Seu PIB é baixíssimo. E aí ele responde: mas o meu índice de felicidade bruta é alto. E lá todos têm educação, não tem discriminação racial, não tem isso, todos têm um emprego mínimo, a noção de felicidade é totalmente diferente da noção do mundo industrial. A noção do mundo industrial é você ter posse de tudo, né? E aí você tem que abstrair um pouquinho disso também, né?
essa questão do FIB, PIB é interessante. E outra coisa, o que é a prosperidade também? Uma cidade próspera é onde todos tenham condições mínimas de viverem bem. Não é? Vai ter gente com muito, mas não vai ter gente sem ninguém, sem nada, né? Tem essa situação. Então, a prosperidade numa cidade é quando todos possuem condições mínimas de viver, de se educar, de ter transporte, de ter lazer, uns mais, outros menos, mas todos vão ter essas condições. Então, essas coisas todas saem um pouco da lógica do industrial, como o Albert coloca lá. E aí, Albert, é que eu sinto, volta e meia eu estou fazendo palestra sobre cidades inteligentes também aqui em Maricá, a Secretaria de Habitação faz vários cursos explicando a cidade, e aí eu sempre falo sobre cidade inteligente. E aí eu só boto mais uma frase naquele seu texto, né? Uhum. É na busca da qualidade para todos. E aí você, com essa busca de qualidade para todos, a felicidade atinge a todos também. Na lógica atual, é 20% da população e o mercado, que depende só dos 20% da população. Aí é uma maneira de pensar que você tem que sair um pouco mesmo. É difícil, tá? É difícil. De vez em quando você se pega, como o Albert falou, você está reproduzindo o sistema. É uma coisa que você tem que parar e pensar, repensar e para continuar fazendo. Mas dá certo. Se um dia essa coisa acontece, se não acontecer também, aí você falou, né? Tem a Skynet, tem Elysium, né? São as soluções, se não der certo. Nós temos um período curto, né? Eu acho que se a gente quer, por isso a urgência de sanar esses gaps de percepção e de criar novos modelos, né? E a clareza, sem dúvida, é importante nisso. Clareza do propósito e também a liderança criativa. As duas coisas. Gestão compartilhada, são várias ferramentas, né? Vão ao serviço das pessoas nas redes, criar essa oportunizar, né? Como a gente colocou lá, oportunizar a transformação completa. Eu acho que é uma filosofia, né? Uma filosofia e a gente tem acredita que com essa filosofia e os ingredientes que nós estamos integrando, a gente consegue fazer a transformação, fazer esse renascimento. Né? Com muito trabalho. Deixa eu falar uma coisinha. Claro. Não, eu em 2014, Alberto, eu li aquele livro do Jeremy Rifkin, Sociedade do Curso Marginal Zero, que para mim é uma bíblia de quem trabalha com TIC, de informática. Lá ele fala toda a história, né, das telecomunicações, informática, surgimento do Linux, e etc., esse tipo de coisa. E vai até o ano 2050, o ano da singularidade. Né? O Kurzweil fala que já está antecipando, como você falou aí, 45, 47. 45 é a data que Bom, e o que acontece é colocar o seguinte, ele fala muito na abundância desse livro, e ele mostra, entendeu, que a abundância é o contrário do egoísmo, né? Que a economia estuda a escassez. A escassez. Quando tiver abundância, como nós temos agora esse tipo de comunicação, né, fotografia, vídeo, tá bom? Quando tiver totalmente abundância, não vai ter mais economia, não vai ter mais capitalismo, mas isso vai ser uma coisa natural, em que todo mundo vai ter as mesmas condições de viver. Né? Quer dizer, evidentemente que você tem que trabalhar para isso, senão as máquinas vão assumir o controle. Né? Mas o homem é muito mais inteligente, então ele tem que se mobilizar para buscar isso aí, para que todo mundo, por exemplo, hoje um carroceiro tem a mesma capacidade que eu de falar com a Dinamarca, por exemplo. Né? Então, isso vai ficar disponível para todo mundo, independente de se ele é rico ou não é. Igual fotografia, né?
Então, agora depende muito da gente tentar resolver problemas que surgem aí no decorrer do caminhar para não deixar as máquinas dominarem o negócio. A transição que é a dificuldade, né? Lá na frente a gente vê que essa situação de utopia, ela pode, com os valores positivos, né? Se a gente conseguir, no momento que tiver uma consciência, uma inteligência artificial mais capaz que o humano, né? Se você conseguir que ela entenda os valores humanos e ela adote os valores positivos e não os negativos, né? Que ela não seja exterminador, mas seja uma coisa que vá nos ajudar, né? A melhorar e enfim, né? Para fazer o que todo mundo espera de uma utopia. Se a gente conseguir fazer a transição para lá, a transição é que é o grande desafio, e ela é muito apertada no tempo, né? Ela é muito espremida no tempo, e é isso mesmo. Então, assim, o problema é que hoje, pelo que a gente está vendo, o modelo atual ele está usando os recursos para financiar essa transição da inteligência, justamente não com o melhor dos humanos. Então, a gente já começa a ver isso como um problema sério, né? Então, depois que surgiu uma singularidade, se acontecer e tivermos uma consciência, uma inteligência que seja superior à humana, aí só resta uma coisa para os humanos, é se fundir a ela, né? Se ele não se fundir, vai ficar para trás e vai virar bicho do zoológico, como fala quem foi que eu vi esse dia? O Ben Gortz falou isso na entrevista para uma televisão americana. Tem 3 opções: ou você não faz nada, você fica natural, fica biologicamente puro e não se funde com máquina nenhuma, você vai virar um bicho de zoológico, né? Então as pessoas vão vir ver você porque você é um dos últimos naturais que não se misturou com as máquinas, né? Ou você se mistura com a máquina e você usa da tecnologia para viver em várias outras realidades, né? Esse é outro caminho. E o outro caminho é as superinteligências falarem: não, vocês vão ficar aqui sob nosso controle, e elas podem expandir para o universo e nos deixar para trás também. Tem várias possibilidades do que pode acontecer, né? Uma delas é essa, né? Se expandir para fora da Terra e deixar a gente para trás, e toda a superinteligência que atinge a superinteligência sai fora e nos deixa aqui. E nós ficamos com os mesmos problemas domésticos para resolver. A exportação de cérebros que nós estamos tendo hoje no Brasil para fora vai acontecer do mundo. Seria daqui para fora do sistema solar. Da Terra para o universo. Isso seria a nossa contribuição como etapa, como estágio, né? A gente foi um estágio do processo, né, de evolução, né? E a outra possibilidade, que é a que eu acredito mais, eu não acredito que superconsciência, superinteligência sejam maléficas ou sejam capazes de... Para elas, nós vamos ser tão insignificantes que elas não têm interesse em destruir, sabe? Eu não consigo acreditar nessa possibilidade. Eu não vejo as coisas piorando quando você tem mais inteligência. Eu sempre olho para o lado positivo. Claro que já temos situações, mas eu sempre vejo que com valores, se você tem mais inteligência, você só melhora as coisas. Então, eu acredito nessa possibilidade, nesse caminho da utopia, onde a gente vamos ter a emergência de superconsciências amigas que vão sair para fora da Terra, mas que também vão nos ajudar aqui. E a gente pode virar um ser híbrido mesmo, biológico, misturado, e no futuro talvez nem existir seres totalmente artificiais, né? Aqueles 50 tons de existência que eu coloquei lá atrás. Eu acho que um dos grandes desafios é o acesso a esse conhecimento para todas as pessoas. Quando a gente fala em Santa Rita, ainda você tem uma comunidade que está em volta de empresas, está em volta da academia, das escolas, que tem essa mentalidade já voltada para o conhecimento da tecnologia. Mas ainda assim a gente sabe que não são todos os que são atingidos. Então, até para propiciar isso que o Sérgio falou, de todos terem o acesso, né? Como chegar a todo mundo com a informação, né? Sabe aquela questão da consciência, né? Eu nem sei que eu não sei isso, né? Muitas pessoas estão nesse estágio, eu nem sei o que eu não sei, o que eu não conheço.
Então, eu acho que esse trabalho todo tem muito na base da educação aí, né? Eu acho que se a gente não atuar através da educação, você nem chega nesse último estágio, ou poucos vão ser os privilegiados que vão ter acesso a todas essas mudanças, né? Nossa, Valéria, a gente discutiu bastante isso na cidade. A educação, a gente acha que, por exemplo, esse assunto deveria estar nas escolas do primeiro grau agora, sabe? Já, ontem. Eu brigo aqui em Maricá para isso. Então, e outra coisa não adianta a gente fazer uma videoaula, a gente tem que criar uma experiência de transformação imersiva que use arte e tecnologia e ciência convergente para criar uma coisa que quando a pessoa se deu conta, ela já entendeu. Ela não precisa assistir uma videoaula e anotar uma apostila, né? Um tutorial de transformação completa. Então, se a gente não conseguir criar experiências transformadoras, aí eu acho que o Hacktown, por exemplo, Cidade Criativa, tem feito essas experiências em Santa Rita, eu acho que um dos caminhos é esse, a gente intensificar as experiências de transformação cultural. Eu complementaria algo que a pandemia ela foi um acelerador, né, de muitas coisas. A pandemia acelerou para todos nós, talvez para, sei lá, 70% da humanidade, de uma hora para outra, usar os recursos digitais, né, que estavam aí disponíveis, que, como a Valéria disse, eu não sabia que existia. Provavelmente metade de nós que está aqui nessa reunião já havia usado isso há anos ou em algum momento. Mas eu só usei um exemplo da Valéria, né? Eu não sabia que estava lá, né? E que tamanho que é a população que não sabe que está lá. Mas, ao mesmo tempo, essa aceleração da pandemia é uma aceleração para os dois lados, para o bom e para o ruim, porque essa questão do digital, eu diria o seguinte: hoje assistir uma videoaula talvez não tenha interesse de ninguém, porque os estudantes, a sua grande maioria, estão sofrendo uma experiência terrível, né? Aqueles que passaram estão com uma experiência terrível, apesar de que fiz uma pequena entrevista outro dia na casa dos meus pais com 5 crianças, 5 adolescentes, uma de 16, uma de 14, não, 2 de 16, uma de 14, duas de 14, 2 de 16 e uma de 8, que é minhas sobrinhas e 2 amigas. E perguntei para elas sobre o retorno da escola. Elas disseram não. Elas estão com medo. Elas preferem estar na digital, mesmo que o digital não é legal, porque elas não têm a relação entre elas. Mas foi curioso, porque eu achava que as crianças todas queriam sair e falaram, não, eu quero voltar para a aula. Elas falaram, não, só quando tiver a vacina. Então, de alguma forma, eu quis tocar nisso, eu até estendi um pouco para essa questão da expectativa, mas eu acho que a videoaula agora ela deixa de ser, ela vai ter que ser mais do que aquilo. Talvez, você, não sei se você falou em algum momento aqui, eu lembro que num dos slides estava ali a foto do robozinho, que é a experiência do avatar, né? De ter uma experiência de avatar, né? Dentro de uma, né? Nós poderíamos estar, nós 8, agora nós somos 11, poderíamos estar os 11 aqui dentro daquele ambiente virtual, nos olhando como robozinhos, não nos olhando as carinhas aqui de cada um, né? O Ivan podia estar até sem barba, né, no robozinho dele, no avatar dele, ou a gente podia fazer uma barba azul para ele, mas a gente tem, e ao mesmo tempo a gente estaria tendo o mesmo tipo de troca, né? O mesmo tipo de troca, vendo uma apresentação como se estivesse num ambiente total, num site virtual. Ou seja, acho que a gente precisa, né? Essa ideia nossa da conversa sobre Santa Rita, né, desse um ano atrás, é exatamente essa linha, né? Permita
o João saiu, eu não estou vendo o João saiu. Caiu. O ano passado foi meu primeiro evento de Hacktown, meu primeiro momento em Santa Rita, né? E a gente criou uma relação tão grande que nós estamos juntos, né? Nesse um ano. E eu percebi que a população de Santa Rita, né? Pessoas simples que eu falei, elas eram felizes de saber que estava acontecendo. Essa história eu já contei, alguns já sabem, que estava acontecendo no Hacktown. Mas elas não sabiam o que estava acontecendo. Eu conversei com um cara numa padaria e a percepção foi, pô, mas o Hacktown, isso aqui é legal pra caramba, isso aqui é que nem o carnaval e a festa da cidade, alguma coisa assim. Eu não lembro quais foram os dois. Ele citou dois eventos que têm uma relevância para a cidade, né? Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Né? Não era uma festa por festa, não era um evento por evento, tinha muito mais coisa, né? Aliás, a relevância de Santa Rita nesse ambiente de inovação, né? A importância disso, né? E a importância dessa população entender isso. Então, eu acho que essa é a grande descoberta que a gente vai ter pela frente, né? É o esforço de fazer isso acontecer em um lugar e depois replicar para outros, né? Ou ao mesmo tempo replicar para outros, desde como Maricaco, desde que você tenha os players, né? Os agentes de transformação ali, né? Porque precisa. Naquele desenho do logotipo das 8 pás, a gente conversou sobre essas 8 pás num encontro, né? E a gente criou os 8 players das pás, né? Os representantes das pás. Da hélice do Hellinger, né? Mas ela estava numa sequência, refazendo o logo, né? Tentando ajudar refazendo o logo a semana passada. Eu resolvi botar numa outra sequência, né? Até numa linha que o Ivan tinha falado, meio não saiu nessa na foto aí, né? Mas era uma coisa assim meio que como é que chama isso? Uma espiral sem fim, né? E ele começa pelo público, né? Público, privado, academia, né? E aí você vem agentes de transformação, que são os caras que vão, né? Que vão desse público, do privado e da academia, são os caras que, né? Se você filtra ali, vão sair os agentes de transformação. Você peneirar, passa os agentes de transformação. Esses agentes de transformação vão tocar os cidadãos. E criar voluntariado, né, para trabalhar com tecnologia e com respeito ao meio ambiente focado na cidade, né, nessa sequência mesmo. Então, um pouco nessa que você falou, que a Valéria falou, que eu acho que essa é a ideia, né? A ideia é de você transformar essa comunidade, que ela entenda o seu papel mais avançado, né? De uma forma mais avançada, né? Isso eu vivi isso eu vivi dentro da corporação, né? A partir do momento que os colaboradores, né, os trabalhadores, os funcionários entendem o seu papel e têm liberdade para tomar as suas decisões dentro desse papel desenhado, a coisa funciona muito melhor. Então, você permitir que as pessoas entendam o seu papel dentro de uma cidade como Santa Rita, né? Bom, a gente tem um ano pela frente até o próximo Hacktown e eu acredito que a gente vai conseguir fazer algumas coisas aí, né? Mas eu tenho muito, eu vejo que tem tudo a ver, né? Aliás, a razão está aqui, né? Tem tudo a ver esse trabalho, esse olhar diferente para a população, né? E com a ideia de levantar, né? Trazer essa população para um outro momento de percepção, né? De ciência, né? Acho que essa é a palavra, né? Consciência, né? Que é o que a gente disse. Despertar a consciência desse povo, né? Tem outra coisa também, Carlos, além do que você disse, a Valéria falou também, o Sérgio, é a questão das pessoas que vão se opor a hélice girar, né? Além de você
Claro que quando você faz um trabalho de educação, de transformação por experiência, se essas pessoas participarem, elas vão do estabelecido, né? Se elas participarem, aquelas que estão imbuídas de preservar, né? Estão nos laços de preservação. Se elas participarem de uma experiência transformadora, pode ser que elas resolvam alterar alguma coisa do seu mindset, né? Mas a gente sabe que ninguém vai ceder o seu pedacinho e muitos vão querer que a hélice não gire. Então, não basta só também a gente mostrar para as pessoas que existe o gap, a percepção, que existe um caminho, propósito possível, mas eu acho que a gente também precisa que os agentes de transformação de cada instituição, eles, pelo menos esses, façam a hélice girar dentro das suas possibilidades primeiro. Porque se a gente não tiver um conjunto, uma massa crítica mínima, a gente não consegue girar, nem devagarinho a gente consegue girar. Mesmo com o cara que ele é suscetível à mudança, se ele não conhecer, se ele não engajar, e a gente não consegue girar nada, a gente fica com ele separado. Então, claro, a hora que um cara vamos imaginar, uma organização tradicional, né, que ela não está imbuída na transformação, não tem a percepção, nem entende a dificuldade desse momento, desse curto prazo que a gente tem para fazer tudo isso, vai ter gente lá que vai se posicionar contra de cara. Então, ali pelo menos tem que ter um cara que participe para tentar fazer com que pelo menos uma partezinha daquilo ali participe da hélice, né? Então, essa rede mínima, de massa crítica mínima, eu acho que a gente deveria emergir já. Tá? Rede mínima. Sim, porque na verdade a gente está falando dos diferentes stakeholders, que dentro da corporação a gente usa muito esse termo, né? E aí a gente pode explorar isso, não necessariamente aqui agora, mas a gente tem um trabalho grande pela frente. Eu fiz um curso e eu me disponho a compartilhar, preciso buscar, né, porque não tem muito digital aí, mas eu fiz um curso na empresa que eu estava, na Suíça, que é um curso que foi dado pelo IMD, que é uma das grandes escolas do mundo, né? Na Suíça ela tem aí um valor enorme, acho que no mundo dos negócios, né? Tem um valor enorme como essas grandes, né, de Estados Unidos, Inglaterra. E esse curso chamava Mobilizing People to Implement Change. E ele tem muito a ver com essa questão da gestão de stakeholders. Num determinado momento a gente até faz. E aí é uma ideia, anota que pode sair daqui uma ideia. Criar um jogo, ó, Mesquita, depois eu quero os royalties. Criar um jogo, e a gente pode falar com o Psicumo, criar um jogo para que a gente possa trabalhar os diferentes stakeholders. Então, já que nós estamos falando de gamificação hoje, criar um jogo, porque a gente fez isso, eu fiz, mas era dentro da corporação, um jogo de empresa, né? Mas é um jogo exatamente que você tinha 20 stakeholders e você tinha que estar falando com cada um. Na verdade, era um jogo até mais burrinho, né? Porque isso foi, sei lá, 8 anos atrás esse curso, talvez. Mas se a gente faz alguma coisa com relação a isso, e estrategicamente a gente identifica quais são esses stakeholders, e a gente analisa os diferentes stakeholders em função da sua capacidade de engajamento ou a não capacidade de engajamento, e você trabalha essas frentes em diferentes momentos, com diferentes equipes, com diferente propósito, no final você vai ter, né? E eu acho que isso pode até ser um case para a gente trabalhar e discutir e apresentar, por exemplo, no Rectal ano que vem, ou dentro do nosso, do que a gente vai estar junto, né, na nossa reunião, antes, nós vamos ser um pré-evento, né, um pré-evento de Rectal, que é a ideia minha, que a gente, né, enche o teatro,
que vai ter até dar problema, porque os caras vão ter que tirar tudo na cidade e botar Rectal depois, porque nós vamos botar nosso negócio antes. Acho que o Ivan Mas eu acho que dá para trabalhar isso, viu? Acho que o Ivan está querendo falar. Excelente. Estou vendo ele ali. Vou ver se está com o microfone. Está sem áudio, Ivan, está sem áudio. Deixa eu ativar o áudio aqui. Você está sem áudio, Ivan. Liga o áudio de uma das marcas, agora ligou. Velho está sempre apanhando dessas geringonças. Bom, quem me conhece sabe das minhas origens, caipira, brincando de bola de gude no passeio, e até que com a inauguração da ET, eu me tornei um fugitivo da tecnologia. Eles queriam me dar estilingada, pedrada, e começaram a querer me dar tiro de raio laser. Então, eu sou um fugitivo. E quanto mais eu fujo, mais eu caio no buraco. Então, não tem escapatória. O que eu consigo no máximo é retardar. E não sei se, para o lado que eu corri para o lado errado, essa questão de agentes de transformação, mobilização, é uma coisa muito simples. Ontem, ou anteontem, sei lá, o Alberti citava o Blanchard, que depois até virou autor do Minuteman, que é uma das coisas mais fenomenais que estavam aí. Estão falando que já tem 1 milhão de treinandos, que é a maior do mundo. O Blanchard veio substituir a liderança situacional, veio substituir o Blake e Mouton, os mais velhos aí ninguém vai confessar, mas o Managerial Grid dominou a década de 80, mas assim de forma cachapante. Eu não estranharia se eles tivessem treinado 50 milhões de pessoas. Eu próprio fui um das vítimas. O diretor da empresa me determinou para ir lá ver o que era. E eu fui, e a maior furada, mas que treinou 50 milhões. Tão furado que foi substituído pela teoria vigente hoje, que é do Blanchard. Está lembrado ontem, não é, Alberti, ontem? Por que nós não podemos treinar 100 milhões de pessoas? Podemos, exponencialmente podemos. O Carlos Nogueira estava propondo isso aqui. Exato, é o que eu ouvi, acho possível. Aliás, eu vou até dizer a vocês, eu estou nessa jogada do Renacidade porque é bacana, porque eu gosto das pessoas, ok? E se ser pensante não fosse o centro, eu não sairia, não, mas ficaria arrastado, porque ser consciente é o centro de tudo. E aí, nessas minhas fugas, gente, para mim, treinar 1 milhão de pessoas é brincadeira. Foi feito na Fiat, foi feito na bilhetagem eletrônica, no começo do milênio, 1999 para 2002, basta a gente querer, ok? O próprio Inatel queria desenvolver a minha metodologia e disseminar primeiro com 18 mil ex-alunos e depois disseminar para o resto. Gente, a mecânica é fácil. É fácil. Basta o Alberto criar coragem e nós fazermos o Manual Renacidade. Basta isso. O resto, não vou dizer que eu sei tudo, não, porque a cada 2 anos eu fico obsoleto, então já estou 25 vezes ou mais
obsoleto. Inclusive, agora, apanhando aqui, a voz, eu tenho que entrar em 2, porque a câmera está quebrada do computador, o ouvido funciona, mas a voz não funciona. Estou apanhando que nem cachorro aqui, mais uma vez. Mas é só querer, ok? Eu, às vezes, fico vendo essas dificuldades que o Courtney chama de frufrulência. A gente discute mais frufrulência do que objetividade. Basta seguirmos a orientação que o Alberto te deu ontem. Minuteman. O meu chefe, supervisor, na verdade eu era consultor, que era o diretor superintendente da Fiat, ele dizia o seguinte: cada 15 minutos eu tenho que ganhar $1 milhão. Ok? Basta a gente dizer, a cada 2 dias temos que formar um agente de transformação. Não estou falando nem em 15 minutos. E hoje tem tecnologia para iniciar a formação de agentes em 15 minutos. Basta adotar o ambiente virtual do Alberti, adotar a ideia do Carlos Nogueira, que está propondo aí, o Eliseu também é bom nisso, as demais pessoas não cito porque conheço menos, e pegar o dinheiro do petróleo lá do Sérgio Mesquita. Ok? Bom, paro por aqui para não apanhar. Eu acho isso fácil. Do ponto de vista metodológico e tecnológico, eu não vou dizer que é fácil fazer, não. É fácil repetir o que eu já fiz para 2 milhões de usuários dia na bilhetagem eletrônica em 1999, quando nem existia smart card, cartão de crédito bancário, que eles não conseguiam, e o Brasil conseguiu. Foi o primeiro do mundo. Ou a Fiat, que precisava treinar todo dia milhões de pessoas, usuários, desde fabricante de parafuso até fabricante de aviões, eles não fazem mais, mas tratores agrícola, é a maior do mundo. Bom, gente, não estou fazendo discurso, não. É que eu me entusiasmei com isso. E fico pasmado da dificuldade posta. É fácil. Nós podemos. Vou apagar aqui, senão não falo mais. Joia, Ivan. É isso aí. Totalmente possível. Pessoal, mais algum comentário ou vamos encerrar? Acho que já estamos com quase 9 horas. Deixa eu só fazer até para dar uma reforçada, é a história rápida mesmo. Estou fazendo curso sobre a lei de inovação aqui em Maricá, né? A prefeitura está bancando isso. Então, para encomenda tecnológica, compra tecnológica, as parcerias. E no curso o cara botou o novo projeto da Uber, né? Um exemplo de inovação. O Uber está preparando o drone com 4 lugares, você chama, o drone te pega e te leva, né? E todo mundo batendo palma, legal, isso vai acontecer, não tem como fugir disso, né? Mas aí, para falar na questão da prosperidade, da coisa, cheguei, tudo bem. E qual é a tecnologia que você está pensando para acabar o inferno lá da Praça da Sé e do Tietê às 6 horas da tarde? Né? As filas no trem, lotado, é essa linha que a gente fala, tem que ser para todos. Você não vai deixar de fazer o drone, mas tem que começar a fazer alguma coisa para o outro lado também. Senão essa cidade nunca vai ser uma cidade feliz, né? Uma parcela vai ser feliz. Por isso que eu sempre insisto na questão para todos. Tem que ser inclusiva. Né? Sensacional, Só isso. Tem que ficar todas as camadas da população, né? Seja ela distribuída de forma por idade e também de forma financeira, né? Classes sociais. Tem que tocar todas, né?
E para cada uma delas tem uma estratégia, né? Porque, na verdade, o Ivan citou e eu citei, e você tem o exemplo da escola, da faculdade, do Inatel, ou seja, quem está ali que você está treinando, seja dentro da indústria ou dentro da escola, é quem, de alguma forma, não tem como não ser treinado. Não sei que ele saia da empresa, Sim. mas ele precisa ser treinado, ele vai ter que passar por um treinamento, né? E na escola é a mesma coisa, você está ali porque você quer a sua formação, então você está disputando e você vai ter. Agora, e quem não está lá, que não está nem aí, né, que prefere ir ali fazer uma pescaria no rio, continuar com a sua vida pacata de cidade do interior, sabe, dizendo, tudo isso, né, aqui nunca acontece nada. Né, todo mundo vem e fala, mas eu continuo aqui morando na mesma casa, criando minhas galinhas, né, comendo meu queijinho. Ou Tem seja, que inovar uma isca que atrai o peixe para o cara. Exatamente. Você vai ter que encontrar alguma forma de atrair esses caras, essas cabeças. E aí, como o João falou, né, o carroceiro, o cara, né, você vê aqui em São Paulo, né, eu em projetos sociais que eu trabalho, que eu, né, sou voluntário e tudo, você vê que às vezes a gente vai atender um cara, esses caras carregam carroça, que puxam, né, que moram na rua, que puxam, como fala, material reciclado, papelão e tudo, e latinha. O cara tem um celular. De alguma forma ele tem um celular. Se ele roubou, mas ele tem ali um celular que ele acessa de forma gratuita o que ele tem. Então, ele tem uma ferramenta, ela não está sendo usada para isso, né? Alguns nem têm, né? Mas, né, de uma forma geral, eles têm. Agora, quando a gente fala de criança, educação, grande parte, né, dos jovens ainda é ali físico, né? Não vai ser muito virtual, né? Até para você fazer né, até entender o canal de comunicação e lançar o virtual e ter certeza que vai funcionar. Porque se for uma experiência como eu creio que... Eu não sei quais são as experiências que o interior passou. Eu sei que aqui em São Paulo, meu filho que faz faculdade, minha esposa faz faculdade, tiveram aula o tempo inteiro, mas eu sei que muitas escolas estaduais e municipais não tiveram nada, né? Porque não estavam preparadas, não tinham... E aí você vem até uma questão psicológica, de comportamento, né? O professor fala, não estou preparado, né? Mas eu vou fazer um material, esse material é meu? Não, não é seu, é da escola, mas espera aí, né? Tem um tanto de coisa que... Tem um tanto de barreira, né? As frentes são muitas para serem trabalhadas. É verdade. Mas acredito plenamente que é possível. O Luiz Pinto está com 98% de acesso à internet pelos alunos. Parece que o Sanico Teles teria menos, mas em Santa Rita já começa uma escola onde não nos deixaram lançar o projeto digital, isso 2 anos antes da pandemia, que diziam que não havia acesso. Foram apurar 98. Diz a diretora do Sanico Teles que não tem 50%. Aposto que tem 80%. Há 10 anos atrás, eu fiz voluntariado no Leopoldo de Miranda, onde minha filha estudava, e a Mal. Aí eu fui ser amigo da escola. Primeira vez que eu deixei de ser pai omisso, porque eu não frequentava. O Leopoldão, 2006, quando eu lancei lá o programa de ensino digital, esses que agora estão correndo todo mundo atrás para fazer no sufoco, 50% dos alunos era da favela. Tínhamos 99,9% de alunos com celular. Isso, alunos de favela de Belo Horizonte. Então, quem não quer, inventa mito. O Ivan, aqui em Maricá, o estudo está parado. Não tem digitalização porque não tiraram do projeto. Quando eu estava fazendo o projeto de cabeamento da cidade,
Estava levantando todos os dados, levantando tudo, 80 pontos de Wi-Fi gratuito na cidade. Tiraram o projeto da gente, já com 3 pontos instalados. Hoje a cidade não tem nenhum e a educação em Maricá parou. Você contou, eu todo o dinheiro, mas toda a renda básica. O Carlos falou um negócio muito importante, e até achei que ele ia fazer propaganda minha. O meu texto de 97 se chama Multiestratégia. A metodologia Interactor, ela trabalha nesse vetor e há 20, sei lá, não sei fazer conta, 20 anos atrás, 30 anos, já tinha lá a solução para a pandemia. E a solução se chama Multiestratégia. O projeto Angels Baby, que é para crianças, pode ser colocado no joguinho do Alberti, em ambiente totalmente digital, e pode ser jogado numa tábua de índios, onde só vai se usar a expressão corporal e som. Isso é multiestratégia. Desde a expressão corporal, a dança, a música, até o ambiente e até o que o Alberto não me resolve e parece que não quer, me implantar um chip no cérebro. Aí eu ficaria bem à vontade. Estou esperando, Alberto. Bota isso aí no seu projeto. Tem gente fazendo aí. Mensagem pro Elon. Exato. Elon Musk. Exato. Eu estou na fila aí para implantar chip no cérebro, que seria a interação direta com a inteligência virtual. Mas podemos também dançar numa tábua, num terreiro de café, sem música, sem nada. A primeira aula virtual minha era com um equipamento Philips, que se eu der de presente para qualquer um de vocês jogam fora, mas na década de 60 era a coisa mais avançada do mundo. Está lá a minha primeira aula virtual, 1970. E, gente, quem não me conhece, hoje eu estava capinando horta, carregando pedra, não tem nenhuma frescura, mas eu não posso mais esconder o que está aí disponível, fácil de fazer, só que o marketing das gambiarra, dos que quer meter a faca no bolso do povo, não deixa fazer. A tecnologia está aí. E vocês, na hora que eu entrei aqui, no meio da discussão, vocês estavam falando de tudo que eu acredito. Os jogos, a multiestratégia, que o Sérgio falou dos jogos, o Nogueira falou da multiestratégia, o Alberti falando das maravilhas que é o ambiente virtual dele. O que precisa para a gente fazer isso rolar e treinar 20 milhões de pessoas? Nada. Nada. Criar vergonha na cara e ter vontade. Nem o dinheiro do Sérgio não precisa, desculpe, Sérgio. Guarda lá para o Maricá, porque turco tem uma frase: negócio bom você não põe dinheiro. Negócio a gente bom, faz um consórcio dinheiro. Maricá Santa Rita. Pois é. Gente, o Alberto quer fechar a sessão e eu estou aqui bagunçando tudo. Eu não falei dos outros. A Valéria me parece que eu já conheço por aí. Mal e Vedana, não sei, e o Frederico, não sei se já vi. Não falei de vocês, que eu não escutei vocês falando. A turma do Renascenade intimidou. Está treinando toda semana. Ok? Beleza, Ivan. Concordo com você, viu? Eu acho que sim, essa questão de usar a abundância, 99% dos alunos têm o celular, então como é que a gente usa isso? Essa é a ideia de hackear a abundância, né? Ver que tem uma abundância de uma coisa e você tirar proveito dela para transformar. Mas eu quero agradecer, então, a presença de todos. Muito obrigado mesmo por ficarem aqui. Estamos a 2 horas e 4 minutos já conectados. Agradeço de coração, espero que tenha sido produtivo e estou à disposição aí para as visitas e para os próximos encontros, para a gente
continuar o processo de transformação completa. Vamos lá. Agradeço mesmo. Obrigado. Obrigada, Alberto. Obrigada, Alberto. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, gente. Palmas virtuais. Obrigado, gente. Falou. Boa noite.